A paz do Senhor, amados de Jesus. Glórias a Jesus. Então, dando sequência aqui ao estudo de Provérbios, já estudamos o Provérbio de número 1, 2 e 3. Hoje nós vamos estudar o Provérbio de número 4. Aleluia. E o Provérbio de número 4 começa assim, Salomão dizendo: Ouve, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conheceres a prudência. Pois vos dou boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. Ele me ensinava e dizia: Retém as minhas palavras do teu coração e guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueça nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possui, adquire o conhecimento. Exalta e ela te exaltará. E abraçando a tua, ela te honrará. E dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Aleluia! Oh, glórias a Jesus! Então nós temos aqui Salomão dizendo que quando ele era menino, tenro, ele ouvia os ensinamentos do pai dele. E o pai dele todo mundo sabe que era o rei Davi, um homem sábio também e que tinha um coração segundo o coração de Deus. E nós vemos aqui que Davi ensinava para ele a importância da sabedoria. Aleluia! A importância de adquirir sabedoria e conhecimento. Não é em vão que quando Deus perguntou para Salomão: pede o que tu quiseres que eu te darei, Salomão não hesitou em pedir a Deus a sabedoria. Porque Salomão, ele guardou os ensinamentos do pai dele. Se o pai dele disse para ele que a sabedoria era a coisa mais importante e que valia muito a pena tu trocar tudo que tu tem, tu vender, fazer o que tu puder para adquirir sabedoria e conhecimento, isso seria muito melhor do que obter riquezas, glamour, nome. A sabedoria e o conhecimento vale mais do que qualquer coisa que alguém possa adquirir nessa vida. Lembrando que adquirindo a sabedoria e o conhecimento, essas outras coisas vêm naturalmente. Tu não precisa correr atrás de honra, de riqueza, de nome, de glamour. Tu não precisa correr atrás de nada disso. Se tu obter a sabedoria e o conhecimento que Deus ensina, essas coisas vêm naturalmente. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Vejam que Salomão, o próprio Deus disse isso para Salomão: Salomão, porque tu não me pediste riqueza, nem honra, nem a derrota dos teus inimigos, mas tu me pediste sabedoria, eu vou te dar não só a sabedoria, mas todas essas coisas vão vir para ti acompanhado da sabedoria. Aleluia! Então, meus amados, a primeira coisa que nós devemos aprender aqui com Salomão é o valor da sabedoria e do conhecimento. Não é em vão que a palavra de Deus também diz: crescei na graça e no conhecimento. Porque o conhecimento e a sabedoria, olha o que diz no versículo 8: exalta a sabedoria e ela te exaltará. E se tu abraça ela, ela te honrará. Te dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ou seja, tudo que os seres humanos ambicionam e cobiçam nessa vida, a sabedoria dá. Amém, queridos? Então, se tem alguma coisa que tu tem que correr atrás nessa vida, é atrás da sabedoria e do conhecimento. Não corra atrás de dinheiro, nem de fama, nem de glamour, nem de coisa nenhuma. Corra atrás da sabedoria e do conhecimento. Porque essas outras coisas, se tu deseja, elas vêm naturalmente através do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Não é essa sabedoria do mundo, não.
que essa sabedoria do mundo é ilusória. Tá? A Bíblia diz que essa sabedoria é trapo de imundícia perto da sabedoria de Deus. Nós temos que buscar a sabedoria e o conhecimento de Deus. Amém, queridos? Essa sim vai te trazer honra, glória, glamour, dinheiro, riqueza, tudo que o ser humano ambiciona nessa vida, a sabedoria e o conhecimento de Deus nos traz. Amém, queridos? E no versículo 10 diz assim: ouve, filho meu. Salomão continua ensinando: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria eu te ensinei, pelas carreiras direitas te fiz andar. E por elas andando não se embaraçarão os teus pés, e se correres não tropeçarás. Olha só, olha o que mais que a sabedoria e o conhecimento acrescenta para quem adquire elas. Se tu, além de tu andar num caminho bom, num caminho certo, num caminho de bênção, num caminho de inteligência, de prudência, de vitória, além de tu andar nesse caminho com a sabedoria e com o conhecimento, se por acaso tu correr, não te preocupa que tu não vai tropeçar, porque o conhecimento e a sabedoria vão te proteger de tu cair, de tu tropeçar e de tu se embaraçar nessa vida. Mas a Bíblia ainda diz que mesmo que o justo tropece e caia, o Senhor o levantará. Mas se nós andarmos, isso pode até acontecer. Muitas vezes o crente também ele se emociona, ele tropeça, ele cai, às vezes ele entra por uma vereda que não deve. Mas se ele andar certinho, como Deus ensina, como Deus mostra o caminho que nós devemos andar, nós podemos andar sempre firme, olhando para frente, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas sempre fitando os olhos em Jesus. Né? Não podemos fazer que nem o Pedro, que olhou para a tempestade, para o tamanho da onda no mar, e aí ele afundou. Mas se o nosso olhos estiver focado em Jesus, não tem como errar. Amém, queridos? E se tu correr, tu não vai tropeçar, segundo diz a palavra de Deus. E no 13 diz assim: te apega à instrução e não larga. Guarda ela, porque ela é a tua vida. Oh, aleluia! Tu quer coisa melhor que isso, meu amado, minha amada? Te agarra à instrução e não larga, porque ela é a tua vida. Quer ter vida de verdade, quer desfrutar da vida abundante que Jesus prometeu? É se agarrar nas instruções do Senhor. Olha, ninguém conhece mais a vida, ninguém conhece mais o amanhã do que o Senhor, que criou todo esse universo, criou todos os dias, todos os anos. Ele sabe tudo que já aconteceu no passado, ele sabe tudo que vai acontecer no presente, sabe tudo que vai acontecer no futuro. Então ninguém melhor do que ele para nos direcionar, porque ele sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Amém, queridos? E olha o que diz no 14: não entre pelas veredas dos ímpios e nem ande pelo caminho dos maus. Evita eles, passa de largo, passa longe do caminho deles. Porque no versículo 16 diz assim: pois eles não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Olha só como a maldade do ímpio é grande. Enquanto eles não prejudicam alguém, eles não sossegam, eles não conseguem nem sequer dormir. Jesus, porque eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas olha o que diz no 18, maravilha. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu vou repetir esse versículo porque ele é muito lindo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia! Então, meus amados, a nossa missão é fazer o bem, ajudar o próximo, amar Deus acima de todas as coisas, ajudar o necessitado, a viúva. Sempre que nós puder estender a mão para alguém, estender, né, com alegria, com gratidão ao Senhor, e ter compaixão das pessoas, que era o que Jesus mais tinha, era compaixão das pessoas. Isso agrada o Senhor. E automaticamente, quando nós fazemos o bem e amamos ao Senhor, a nossa luz vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glórias a Jesus. E no 19 diz assim: o caminho do ímpio é como uma escuridão, eles nem conhecem naquilo que tropeçam. E é verdade, eles vivem com a vida toda embaraçada, eles não sabem nem onde é que está, por que está embaraçada a vida deles. Eles nem viram naquilo que estão tropeçando, porque eles fazem tanta coisa errada, tanta maldade,
que quando o mal vem sobre eles, eles não sabem nem o que fazer, eles não sabem nem por onde vem o mal e nem como se defender. Graças a Deus, mas nós temos Jesus, que nos livra do mal e nos direciona pelo um caminho do bem. Aleluia. E no 20, filho meu, atenda para as minhas palavras e as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes se apartar dos teus olhos e guarda-as no teu coração. Olha só, guarda a palavra do Senhor no teu coração, porque são vida para quem acha e saúde para o teu corpo. Olha aí, mais uma vez a palavra dizendo que as palavras do Senhor é vida para nós e saúde para o nosso corpo. Glórias a Jesus. E olha o 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Oh, meu amado, guarda o teu coração, porque Jesus disse que tudo que sai pela boca do homem vem do coração. E o coração é a sede dos sentimentos, das emoções, é da onde tudo surge, é a fonte de tudo, é o nosso coração. Então nós temos que cuidar muito o que nós falamos e o que nós fazemos, porque tudo primeiro é gerado no coração, lá na sede dos sentimentos e das emoções. E depois nós colocamos em prática. Então nós temos que cuidar o nosso coração, como diz a palavra, porque é de lá que vai surgir tudo que nós vamos fazer na nossa vida, tanto o bem como o mal. Então, meus amados, guarde o coração de vocês, guarde, para que nós não nos contamine com aquilo que não presta. Amém, queridos? No 24 diz assim, desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios, ou seja, tudo que não presta, meu amado e minha amadinha. Queira distância, distancia os teus lábios de falar coisa perversa, de falar coisas tortuosas. Cuida para não ofender ninguém, para não magoar, para não machucar ninguém. Cuida também para não te comprometer com as tuas palavras, né? Tenha muito cuidado, porque as palavras, queridos, as palavras são a externação daquilo que está no nosso coração. Nunca esqueça disso. As palavras externam aquilo que está no nosso coração. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Amém, amados? E os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Ou seja, amado, sempre de olho nas coisas, com muita prudência, sempre olhando para Jesus e sempre tendo prudência, né? Naquilo que a gente faz. Prudência é calcular as consequências de cada ato que a gente faz, né? Isso é prudência, querida, é calcular o impacto das nossas decisões. Então tenha muito cuidado quando tu for decidir alguma coisa, seja prudente, calcule, né, para que tu não venha se arrepender das decisões que tu tomar em todas as áreas da tua vida. No 26, pondera as veredas dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Aleluia. E não declines nem para a direita nem para a esquerda, e retira o teu pé do mal. Ou seja, pratica o bem, como dizem no Salmo 37, no versículo 3. Teme ao Senhor, confia no Senhor, pratica o bem e verdadeiramente tu serás alimentado nessa terra. Aleluia! Glórias a Jesus! Se esse vídeo te ajudou e tu quiser aí te inscrever, compartilhar com alguém ou comentar aí embaixo, faça isso, faça o que Deus colocar no teu coração. Ore por mim, ore por esse trabalho e que Deus abençoe a ti e a tua família. Até o próximo vídeo.